Em uma noite sufocante de verão, os portões do mosteiro de Alcobaça se abriram lentamente, com um rangido que parecia o próprio lamento do inferno. A corte inteira havia sido convocada às pressas, sem explicação, e agora se reunia em silêncio, ao redor de um trono improvisado no salão principal. No alto da escadaria, ladeado por tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra, o rei Pedro I observava a cena com olhos fixos e vazios, como se estivesse vendo algo que ninguém mais conseguia enxergar. Seu rosto estava pálido, mas não tremia. Ao lado dele, dois monges carregavam algo envolto em panos escuros e pesados. Quando pousaram o fardo no trono, um murmúrio de horror percorreu o salão. Era um corpo, um cadáver. Um esqueleto vestindo vestido de rainha, com uma coroa de ouro repousando sobre o crânio ainda coberto por alguns fios de cabelo loiro ressecado. E então Pedro falou. Sua voz ecoou como trovão. Ajoelhem-se. Beijem a mão da vossa rainha. O silêncio se transformou em pânico mudo, mas ninguém ousou desobedecer. Um a um, os membros da corte, bispos, fidalgos, comandantes, damas e conselheiros, avançaram, pálidos, trêmulos, engolindo o vômito que subia pela garganta. Curvaram-se diante do cadáver de Inês de Castro e, com os lábios trêmulos, beijaram os dedos, sem vida de uma mulher morta havia mais de 2 anos. Ela era agora, oficialmente, a rainha de Portugal. Mas morta. Essa foi a cena mais perturbadora da história da monarquia portuguesa. E também a mais trágica. Mas para compreendê-la, é preciso voltar ao início. Antes da loucura, antes da vingança, houve amor. Um amor que jamais deveria ter existido. Pedro, filho de Afonso IV, era um jovem impetuoso, conhecido por seu gênio difícil e sua paixão ardente. Casado por conveniência política com Constança Manuel de Castela, ele pouco se importava com sua esposa legítima. Seu coração havia sido capturado por outra mulher, Inês de Castro, dama de companhia de Constança. Inês era bela, de fala suave e olhos melancólicos. Havia algo nela que atraía Pedro como uma maldição doce. Eles se apaixonaram em segredo, mas o segredo não durou. Logo toda a corte sussurrava sobre o romance escandaloso. Quando Constança morreu em 1345, Pedro não viu mais motivos para se esconder. Instalou Inês no Paço de Santa Clara e passou a viver com ela abertamente, como se fossem marido e mulher. Tiveram 4 filhos. Para ele, ela já era rainha. Mas para o rei Afonso IV, o pai de Pedro, aquilo era inadmissível. Não se tratava apenas de moral ou escândalo. Era política. Inês era castelhana. Seus irmãos estavam profundamente envolvidos nas disputas internas de Castela e podiam representar uma ameaça à estabilidade do trono português. O rei temia que, ao legitimar os filhos de Inês, Pedro abrisse as portas para que Portugal caísse sob influência castelhana. Advertências, ameaças, apelos. Nada fez Pedro recuar. Ele estava cego de amor. E Afonso, desesperado, tomou uma decisão que selaria o destino do reino e o transformaria em cenário de uma das maiores tragédias do amor medieval. Em 1355, quando Pedro se ausentou para caçar, o rei enviou 3 homens de confiança, Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, ao Paço de Santa Clara. Inês foi arrancada dos braços dos filhos, arrastada até os jardins do convento e executada com brutalidade. Reza a lenda que foi decapitada, mas há quem diga que sua cabeça foi esmagada contra uma pedra. O sangue de Inês tingiu o chão de Coimbra. Os filhos gritaram. Os servos choraram. Mas o reino silenciou. Estava feito. Quando Pedro voltou e soube do assassinato, algo nele morreu junto com Inês. Chorou por dias, recusando comida, recusando consolo, recusando a realidade. Trancado em seus aposentos, amaldiçoou o pai, o trono, o mundo. Mas nada poderia desfazer o crime, ou trazer Inês de volta, nada. Até ele se tornar rei. 2 anos depois, Afonso IV morreu.
Pedro subiu ao trono com uma única promessa sussurrada nos corredores escuros de Alcobaça: vingar-se. Não apenas dos assassinos, mas do tempo, da morte, da história. Ele não queria apenas justiça, queria que todos se curvassem diante do amor que haviam tentado destruir. E para isso, estava disposto a atravessar os limites entre o humano e o sagrado, entre o poder e a loucura. Quando Pedro I subiu ao trono de Portugal em 1357, a nação respirava incerteza. O povo temia que o novo rei, ainda mergulhado no luto de uma dor tão pública quanto humilhante, governasse com o coração e não com a razão. Mas ninguém podia imaginar que aquele coração partido alimentava algo muito mais profundo do que tristeza. Alimentava ódio. Um ódio frio, meticuloso, silencioso e imortal. Pedro não esperou muito. Após apenas alguns meses de reinado, começou a caçada. Mandou espalhar espiões por todo o reino e pelas fronteiras castelhanas. Ordenou que localizassem os 3 homens responsáveis pelo assassinato de Inês de Castro: Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, os nomes sussurrados com medo nos corredores da corte. Eles sabiam que o novo rei não esqueceria, nem perdoaria. Diogo Pacheco, o mais astuto dos 3, conseguiu fugir para Castela e se escondeu com a ajuda de nobres aliados. Mas Coelho e Gonçalves foram capturados em segredo, após uma longa perseguição. Pedro os manteve em cativeiro por semanas, mas não os executou imediatamente. Ele queria que o mundo soubesse. Queria que a justiça fosse pública, dolorosa, teatral. E então veio o espetáculo macabro. Em praça pública, na cidade de Santarém, Pedro montou um julgamento cerimonial. Os 2 homens, encapuzados e algemados, foram levados ao centro da multidão. O rei, vestido com luto preto, presidiu o julgamento como juiz, carrasco e viúvo. Ele não escondeu o motivo. Eles mataram minha esposa. Mataram a mãe dos meus filhos. Mataram a rainha deste reino. E agora o reino verá o que acontece com quem desafia o amor de um rei. Sem julgamento formal, sem defesa, sem misericórdia, Pedro ordenou a execução, mas não uma execução comum. Os prisioneiros foram submetidos a um suplício brutal, quase simbólico. Conta-se que Pedro mandou arrancar os corações dos assassinos com as próprias mãos, ou que observou impassível, enquanto isso era feito por seus guardas de confiança. A lenda diz que o coração de um foi retirado pelas costas e o outro pelo peito, para que sofressem como Inês, com o corpo e com a alma despedaçados. O povo, ao ver tamanha brutalidade, ficou dividido. Alguns aplaudiam em silêncio, como se justiça fosse feita. Outros se horrorizavam com a sede de sangue de um monarca que parecia mais um espírito vingador do que um governante. Mas Pedro não se importava. Para ele, era apenas o início. Após a vingança física, veio a vingança moral. O rei precisava mais. Precisava reescrever a história, corrigir o erro cósmico de um amor interrompido à força. E então, como último ato de loucura ou de devoção, talvez ambos, Pedro declarou publicamente que ele e Inês haviam se casado em segredo, antes de sua morte. Não havia provas, não havia testemunhas confiáveis, mas havia o decreto do rei. E no reino medieval, a palavra do rei era verdade absoluta. Isso significava que Inês, mesmo morta, era sua esposa legítima. E, portanto, rainha de Portugal. E se era rainha, deveria ser coroada. Foi então que Pedro ordenou o ato mais perturbador de toda a sua vida: exumar o corpo de Inês. 2 anos após sua morte, o corpo de Inês foi retirado do túmulo do convento de Santa Clara, em Coimbra. Já em avançado estado de decomposição, os restos mortais foram lavados, vestidos com roupas reais e levados para Alcobaça. O rei mandou confeccionar uma coroa de ouro para adornar o crânio. Ordenou que colocassem luvas bordadas nas mãos esqueléticas e, como clímax da cerimônia, convocou a corte inteira para se apresentar diante da nova rainha.
Os nobres resistiram. Alguns imploraram, outros fugiram. Mas Pedro era implacável. Um a um, obrigou-os a ajoelhar-se diante do cadáver e beijar-lhe a mão, em sinal de fidelidade. Era sua vingança final, não apenas contra os assassinos, mas contra todos que tentaram apagar o amor deles da história. Agora, Inês era não só imortal no coração do rei, ela era imortal na lei, no sangue e no trono. Depois da cerimônia, os restos de Inês foram transferidos para o mosteiro de Alcobaça, onde Pedro mandou construir 2 túmulos ricamente esculpidos, um para ele, outro para ela. Os túmulos foram colocados um de frente para o outro, para que, segundo ele, no dia do juízo, fossem os primeiros a se olhar nos olhos quando ressuscitassem. A loucura? Talvez. A dor? Sem dúvida. Mas, acima de tudo, uma história de amor que ultrapassou a morte e se transformou em eternidade. O tempo passou. Os corpos se tornaram pó. As coroas se desgastaram. As espadas foram penduradas nas paredes frias dos museus. Mas a história de Pedro e Inês continuou viva, não nas páginas dos livros de história oficial, mas na memória coletiva de um povo que aprendeu a amar através da tragédia. Hoje, quem visita o mosteiro de Alcobaça se depara com 2 túmulos de pedra calcária, ricamente esculpidos. Um representa Pedro I, o rei da justiça. O outro, Inês de Castro, a rainha morta. Não estão lado a lado, como amantes comuns. Estão frente a frente, como 2 seres destinados a um reencontro eterno. As inscrições nos sarcófagos não gritam, não imploram, apenas sussurram, até o fim dos tempos. O túmulo de Pedro mostra o rei com a mão no peito, olhando para o céu e para ela. Já o de Inês a retrata com serenidade, como se seu sofrimento terreno tivesse se dissolvido na promessa de um amor imortal. Detalhes em baixo relevo contam sua história com silêncio esculpido. O casamento escondido, a morte brutal, a coroação póstuma, a vingança fria. Cada visitante que ali passa não vê apenas pedra, vê uma declaração de amor e de dor eterna. Mas o que realmente sobrou dessa história? Pedro I foi chamado por muitos nomes: o justiceiro, o louco, o vingador, o rei dos mortos. Alguns cronistas o retratam como um herói romântico, outros como um homem quebrado que arrastou todo um país em sua dor. Sua monarquia foi marcada por uma obstinação sombria. Mas, ao mesmo tempo, poucos monarcas portugueses deixaram uma marca tão visceral no imaginário nacional. Já Inês, que em vida foi silenciada, tornou-se em morte um símbolo maior do que qualquer rainha viva. Não governou, não liderou batalhas, não assinou tratados, mas inspirou poemas, canções, romances, filmes. De Luís de Camões, Almeida Garrett, de Cecília Meirelles, a cineastas contemporâneos. Todos quiseram contar, à sua maneira, a história da mulher que foi amada até depois da morte. Por séculos, Portugal voltou a essa história como quem volta a uma ferida. Porque, no fundo, ela fala de algo que ultrapassa o tempo e os reis. A tentativa desesperada de desafiar a finitude. Pedro não quis apenas justiça. Ele quis imortalizar um sentimento. Quis que o mundo se lembrasse. Quis transformar o luto em monumento. E conseguiu. Mas há quem questione. Foi amor verdadeiro ou possessão disfarçada? Foi devoção ou incapacidade de aceitar a perda? O gesto de coroar um cadáver é, sem dúvida, símbolo de um amor absoluto, mas também de um poder absoluto. Pedro não permitiu que Inês descansasse. A usou, mesmo depois da morte, para provar algo ao mundo. Essa ambiguidade é o que torna a história deles tão inquietante, porque ela não se resolve. Ela ecoa. Ecoa nas pedras úmidas de Alcobaça, nos olhos dos visitantes que sussurram diante dos túmulos, nos corações que um dia já amaram alguém que se foi cedo demais. A lenda de Pedro e Inês transcendeu a história. Tornou-se um arquétipo. O amor impossível, interrompido,
vingado, canonizado por um gesto desesperado. Nenhum rei antes ou depois ousou tanto. Nenhuma mulher morta foi tão celebrada. E no fim, talvez seja isso o que permanece. Não o sangue, não a vingança, não a loucura, mas a memória. A lembrança eterna de um amor tão devastador, tão intenso, tão fora do lugar, que nem a morte conseguiu silenciar. Hoje, ao visitar o salão silencioso onde seus túmulos repousam, sente-se algo estranho no ar. Não é frio, não é dor. É uma melancolia antiga. Uma saudade de algo que nunca tivemos. Uma reverência silenciosa àquilo que é perdido, mas nunca esquecido. E então, sem perceber, todos nós nos curvamos, talvez não diante de uma rainha morta, mas diante da força brutal e poética de um amor que ousou viver, até depois do fim,